Pode abrir sua Bíblia comigo em Gênesis. Capítulo 37. Eu quero, há pouco tempo não, alguns anos eu estava conversando com um amigo, e a gente estava falando sobre sonhos. Ele já é de idade bem avançada, muito vivido, muito experiente. É uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração grande. E nós estávamos jantando, o Harold Oliveira, a gente estava jantando há uns 4 ou 5 anos. E a gente estava falando sobre sonhos. Lembra desse dia, Fernanda? Porque eu olhando para a idade dele avançada e o pique que ele tem, o vigor, falei, Harold, como é que é isso aí? Aí ele fala assim, ele me deu uma resposta, ele falou, Pastor Emerson, ele falou assim, ele me deu um lance que eu até escrevi aqui, marquei, e ele falou, eu não paro de sonhar nunca. Ele falou, os sonhos me mantêm vivo. E aí ele falou uma frase que eu peguei, ele falou assim, não ter sonhos é morrer em vida. Não ter sonhos é morrer em vida. Ele falou outra coisa também que me disse. Ele falou, a velhice só domina aquele que desiste de sonhar. Eu quero falar um pouco sobre sonhos aqui hoje. Eu sei que talvez seja um assunto que já é bem falado, mas eu senti, estava viajando esses dias em Fortaleza, e ontem à tarde, na casa que eu estava hospedado, pedindo a Deus uma palavra, e me veio essa palavra, que eu vou dividir com vocês, e eu espero que seja uma palavra que venha a gerar sonhos em você novamente, ou que você vá de encontro, vá resgatar um sonho que você havia abandonado. Tem pessoas que elas somente existem, mas perderam o propósito, deixaram de sonhar, deixaram de realizar, de projetar, de desejar, por conta de alguma coisa da vida, decepção, dificuldade financeira, as portas fechadas. E eu vou ler um pouco sobre José, mas eu não vou falar sobre José. José não vai ser o ator principal dessa mensagem. E o texto que eu vou começar lendo está aqui em Gênesis 37, a partir do verso 31, do 31 ao 35, que diz assim: então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao pai. Que maldade, né? E mandaram ao pai a túnica manchada de sangue. Mandaram para Jacó. E com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele
recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Meu Deus, que coisa forte. Agora, vamos comigo para o capítulo 45. Algumas páginas depois, capítulo 45, a partir do verso 25. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia. E esse é o título da mensagem de hoje: José ainda está vivo. Eu acho que já dava para parar aqui. José ainda está vivo. Eu vou repetir. José ainda está vivo. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. José era um filho muito especial para Jacó. Porque era o filho dele com Raquel, a mulher que ele amava, a mulher que ele era apaixonado por ela. Só que Raquel, você sabe, ela tinha dificuldade de gerar. E ela clamava ao Senhor. Você sabe, tem uma canção da pastora Fernanda: dá-me filho, se não morro. Esse foi o clamor de uma mulher chamada Raquel. Até que um dia Deus se lembrou dela. Deus veio e concedeu a ela e a Jacó o desejo do coração deles. Então José nasceu fruto de uma relação muito especial, de amor, de espera, talvez até da desesperança. Já não esperavam mais, até que Deus resolveu se inclinar para eles, mas porque eles já eram idosos, ela não tinha condições de ter filho, mas Deus se tornou favorável a ela, Deus ouviu a sua oração e nasce José. Jacó tinha outros filhos, mas José era especial. Ele era o menor, ele era o caçula. E todo mundo sabia que havia um jeito especial de Jacó tratar com José. Os outros filhos já eram grandes, já estavam criados, já estavam casados, já tinham suas famílias. E Jacó olhava para José e lembrava de todo o sacrifício, de todo o esforço, de toda a lágrima, de toda a espera. E aí ele faz uma túnica para José. Nisso José tem um sonho. Deus dá sonhos a José. José compartilha os seus sonhos com a maior das boa intenção para os seus irmãos. Nesse sonho dizia, o resumo do sonho é que José se tornaria líder sobre eles. O resumo é esse: viria um tempo de crise, um tempo de escassez, mas que Deus iria levantar José, e José seria líder sobre eles, José seria o provedor sobre eles, e isso causou uma inveja muito grande, isso causou um mal-estar na família, isso causou perseguição dos irmãos. Não se espante, mas a perseguição vem de irmão, a perseguição não vem de estranho. Eu vou repetir: quem matou Abel foi Caim. Quem matou Abel foi Caim, não foi um estranho, não foi um desconhecido, foi o irmão. Davi disse: se fosse o inimigo que viesse contra mim, eu suportaria, mas era o meu fiel companheiro, o meu irmão, juntos íamos para a casa de Deus, e é ele que está vindo contra mim. E os irmãos começaram a ficar com raiva, gerar raiva, ódio, inveja de José.
Até que um dia, os irmãos estão trabalhando no pasto, e Jacó dá uma ordem: vai ver como é que estão os seus irmãos. Quando José vai, e ele chega perto dos irmãos, os irmãos falaram: aí, olha quem está vindo lá. Lá vem o sonhador. Será que alguém já falou isso da tua vida, a teu respeito? Lá vem aquela que acha que pode fazer alguma coisa. Lá vem aquele que acha que pode ter ministério. Lá vem aquele que acha que pode ter uma família. Lá vem aquele que disse que Deus vai fazer e acontecer assim, assim, assado. O teu sonho sempre vai gerar inveja em alguém. Por isso que você precisa ter cuidado para quem você vai falar e na hora que você vai falar. Você não precisa sair colocando no outdoor tudo que Deus disse a teu respeito. Às vezes, o silêncio é o teu melhor amigo. Às vezes, o silêncio é o teu maior aliado. Agora, pensa comigo. Entre esse capítulo que nós lemos, o 37 ao 45, 20 anos se passaram. Jacó está chorando por 20 anos. Não por 20 dias, 20 meses. Não por 2 anos, por 5 anos. Jacó está chorando há 20 anos. O choro da perda, o choro da frustração, o choro do desapontamento, o choro do não saber o que aconteceu, o choro pelo desconhecido. O que aconteceu, na verdade, eu não sei. Só falaram que ele foi devorado, só falaram que ele está morto, mas eu não vi corpo. Eu só vi um sangue que estava naquela túnica, e eu não tenho nem como saber se é dele. Havia uma dúvida. Como eu disse de manhã, se não tem corpo, é difícil você acreditar que a história foi como te contaram. Não é verdade? Repetindo um pouco da mensagem de manhã, quando tem um corpo, o ciclo encerra. Você viu, seja difícil. Mas você chorou tudo que tinha que chorar, e você viu descer a terra, enterrou. Mas quando o corpo não aparece, você fica imaginando: meu filho, o meu sonho foi devorado. O meu sonho foi assassinado, sabe? Mas agonizando com a morte de um filho que não estava morto, mas ele achava que estava. O sonho de Jacó não foi morto, ele foi apenas adiado. Tem coisas que você acha que estão mortas na sua vida, mas que está chamando o teu nome do outro lado. Quando os irmãos de José foram para o Egito, porque veio o tempo de escassez, veio o tempo, você sabe que a trajetória, ele não foi morto, ele foi jogado numa cova, depois ele foi vendido como escravo, depois ele chega, ele é comprado, ele foi vendido, ele chega e começa a trabalhar de escravo no palácio. A mulher de Potifar se engraça para ele, ele era um cara pintozão, ela queria, e ele fugiu, deixou a túnica na mão dela, fugiu, ela ficou com raiva dele, perseguiu ele e botou ele numa prisão egípcia. Tem gente que só olha José governando, mas não vê o processo, não vê as covas que ele foi lançado, não vê as traições que ele sofreu, não vê a falsa acusação que ele sofreu, não vê as calúnias. As pessoas só olham o governo, mas não veem o processo. Ninguém nasce governando, as pessoas são forjadas para isso. Foi na prisão justamente que José começou a aprender. Quando o cara tem a unção para a parada, aonde ele chega, ele governa. Como eu disse de manhã, como é que eu nem tinha alinhado isso, mas está alinhando com a palavra de manhã. José estava na prisão, e ele se torna líder na prisão. Lembra quem estava aqui no culto da manhã? Poucas pessoas. Que eu falei de manhã, quem sabe, sobre Davi, na caverna de Adulão,
quando os endividados, os deprimidos chegam até ele. E ele se tornou líder sobre eles. José chega na prisão, ele se torna o líder da prisão. Os dois simbolizam Cristo. Em outras palavras, eu posso não estar numa situação favorável, mas se alguém tem que estar no controle aqui, esse alguém vai ser eu. Pelo amor de Deus. A sua vida, Deus deu a você, para você dominar. Não a depressão, não a angústia, não o sentimento de morte, não o fracasso, não a enfermidade. Se tem alguém, queridão ou queridona, que tem que mandar na sua vida, assumir o controle, é você. Pastor, estou aprisionado, controla a prisão. Pastor, estou na caverna, controla a caverna. Pastor, estou no deserto, assume o controle da caravana do deserto. Quem faz parte aqui da caravana do deserto? Tem gente que está atravessando o deserto aqui e caí num buraco. Pastor, armaram para mim, me jogaram numa cova. Vai passar uma caravana e vai te tirar daí. Porque José foi jogado no buraco certo. No buraco que José foi lançado, passava uma caravana que ia para o Egito. Então ele estava na rota certa. Deus não brinca com você. Deus não está brincando com a tua vida. Deus está te fortalecendo, está forjando você, sabe? Meu Deus, meu Deus, seu sonho não está morto. O sonho ainda está vivo, mesmo quando alguém tentou matar ou silenciar o seu sonho. José era o filho favorito de Jacó, seu sonho. Os irmãos jogaram ele na cova, tentaram calar a voz dele. Mas eu quero que você entenda o seguinte: um sonho de Deus não pode ser silenciado. Um sonho de Deus não pode ser sufocado por muito tempo. O sonho de Deus não pode. Deus, ele vai prevalecer. Deus, ele vai prover os caminhos necessários para que isso se realize. Porque no final de tudo, o que prevalece é o propósito do Senhor. Meu Deus. Agora, só você pode escolher deixar o sonho morrer, matando ele dentro de você. Você pode escolher deixar um sonho morrer, matando ele dentro de você. Mas você não tem um chamado para matar nada. Ei. A cova que está aberta, ela vai ser fechada. A cova que está aberta, para ter um enterro, o enterro vai ser cancelado. Não vai ter mais enterro. O sonho ainda está vivo, mesmo quando você faz algo para ferir ou retardar o sonho. Às vezes nós, por causa da nossa desobediência, a nossa desobediência pode influenciar no prazo. A nossa língua grande pode influenciar no prazo. A nossa boca grande, a nossa murmuração, isso pode influenciar no prazo, mas não será negado. A partir do momento que você decidir obedecer a Deus e caminhar alinhado com Ele, o que é seu, no tempo certo, na hora que você estiver preparado, vai acontecer. Veja bem, não ignore os sis da Bíblia. Se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Mas tudo começa com si. Nós só queremos a cura da terra, mas não queremos os sis de Deus. Eu quero que você entenda que
ainda que você tenha falhado, a Bíblia fala que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode falhar, Deus não pode negar-se a si mesmo. Quando alguém arrependido busca por Ele. Amém? Ainda que você tenha sido infiel, ainda que você tenha falhado em algum momento da sua vida, Deus está dizendo: eu vou revelar a minha fidelidade em você, na tua vida, na tua casa. Sabe, havia fome naquela época. A crise começou assim. Como é que os irmãos chegaram até José? Por conta da fome que veio sobre a cidade, sobre Israel, sobre o povo ali de José. E aí, onde é que tinha comida reservada? No Egito. Essas alturas do campeonato, quem é que estava governando o Egito? Porque ele interpretou novamente o sonho, e aí foi dado a ele um cargo de governador. José já estava governando o Egito, justamente como Deus havia falado. Até que os irmãos, Jacó chega e fala: olha só, a dispensa nossa está acabando, vocês vão ter que ir ao Egito buscar comida. Vocês vão ter que ir ao Egito. Os irmãos dele vão. Quando eles chegam lá, para surpresa deles, quem estava governando? José. Aí José, quando percebe, depois você dá uma outra mensagem, tem uma mensagem só sobre isso, sobre os 7 choros de José. Desde o momento que José reconhece seus irmãos, ele chorou por 7 vezes, e cada choro desse tem um significado, mas que não é para hoje, é para um outro dia, porque só isso dá um caldo muito top. Mas José olha para os seus irmãos e ele chora quando vê os seus irmãos. É o choro contido, é o choro de anos guardado, é o choro do... Não acreditaram, eles zombaram, mas eu estou aqui hoje, mas são meus irmãos, estão sofrendo. É o choro de um misto de sentimentos. Mas ali na verdade Deus estava fazendo um caminho para Jacó, porque Deus tinha uma promessa para Jacó. Deus tinha uma aliança também com Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é fiel às alianças que Ele faz, sabe? Deus permanece fiel, meu Deus. Aí até que José se conecta com seus irmãos. Depois desses choros, ele vai, refaz o caminho, e os irmãos dele ficam constrangidos e envergonhados, e eles falam: meus irmãos, fiquem tranquilos, está tudo certo, Deus me colocou nesse lugar, aprove que isso tudo acontecesse para que eu estivesse aqui hoje, e eu vou ser o instrumento que vai levar provisão para a casa de vocês. Deixa eu te falar uma coisa, mas você pode ser o José da tua casa. Eu vou repetir isso. Você pode ser o José para a tua casa. Eles não merecem. Eles abusaram de você. Eles não te deram ouvidos. Eles ignoraram você. Não acreditaram em você. Não acreditaram no teu sonho. Não acreditaram nos teus projetos. Te chamaram de doido, de estrelinha, de um monte de coisa. Mas Deus te botou numa posição agora, não para você subjugar eles, mas para você honrá-los. Posso ouvir um amém aqui? Seja o José da sua casa. Seja o José da sua casa. E hoje é o dia que Deus quer te reconectar com o teu José. Deus quer te reconectar hoje com aquilo que você achava que estava morto na tua vida. É o sonho de ser mãe, é o sonho de ter um casamento, é o sonho de ter uma família, é o sonho de ter uma carreira, de desenvolver abrir teu negócio, e você achava que não era mais possível. É o sonho de pegar o teu ministério de volta, e você achava que isso não era mais possível, porque já fazem 15 anos, 20 anos, mas o teu sonho está falando de você do outro lado.
O teu sonho está falando a teu respeito. Como é que está o meu pai? Como é que está Jacó? Como é que está o meu pai? Como é que está o meu pai? Como é que está o meu pai? E Jacó, só que Jacó está do outro lado. Meu filho morreu. 20 anos, meu filho morreu. Mas Jacó está do outro lado. Como é que está o meu pai? Como é que está o meu pai? Até que aqueles que levaram a notícia da morte tiveram que voltar com a notícia. Pai, José ainda está vivo. José ainda está vivo. Pai, ele não está morto. Pai, diz a Bíblia que Jacó ficou como se alguém tivesse quase tendo um ataque cardíaco. Ele ficou gelado. Ele perdeu as pernas. Ele não imaginava. Ele estava idoso, não podia sofrer fortes emoções, viver aquilo, porque para ele, vocês estão falando sério, José ainda está vivo. E aí eles são reconectados. Volte e pegue o teu sonho. Volte e pegue o teu sonho. Volte e pega a tua família. Volta e pega. É teu, é tua. Deus gerou através de você. Então, hoje você vai trocar o teu luto por fé. Troca o choro do luto pelo choro da celebração, pelo choro da vida. Transforme a sua atitude de luto por atitude de fé. Jacó teve que acreditar no relato de que José estava vivo. Só que não tinha como negar, porque quando os irmãos voltaram dessa última vez, José mandou várias carretas com suprimentos, mantimentos, estruturas. Ele não tinha como. Ele olhou e falou: é José. Sabe? Foi chegando aquele monte de mantimento, carretas e mais carretas, e presentes, e tudo isso. Porque quando você começa a se reconectar com o teu sonho, tudo aquilo que estava retido teu começa a ser liberado. Começa a ser liberado. Tudo que você precisa fazer é ir na direção do teu sonho. Jacó teve que ir encontrar com José. Ele teve que fazer o caminho para ir até José. Ele recebe a notícia, mas o decidir caminhar. Porque é o seguinte, como é que ele ia acreditar em quem deu a notícia de que estava morto? Havia ainda uma dúvida. São meus filhos, mas não são muito confiáveis. São meus filhos, mas eu não sei. Mentiram da primeira vez. Quem sabe que não estão mentindo agora? Sei lá onde é que eles arrumaram essas coisas. Eles se metem em cada coisa. Como é que pode? Aí exigia fé. Eu vou caminhar até lá. Eu vou caminhar até lá. Sabe o que você precisa fazer? Apenas ir. Eu li uma ilustração, de acordo com a teoria da aerodinâmica. O zangão seria incapaz de voar. A abelha, ela não tem um desenho que favorece ao voo. Só que isso a ciência estudou. Ninguém chegou para a abelha e disse: o seu design. Olha aqui, dona abelha. O seu formato, de acordo com a ciência diz que você não poderia voar. Mas ela não sabe. Por isso ela voa. Tem gente dizendo que você não pode fazer um monte de coisa. E você está dando muito ouvido. Apenas faça. Eu gosto da logo da Nike. Just do it. Just do it. Apenas faça. Apenas comece. Comece sem motivação. Você não precisa de motivação. A motivação vem depois.
Tem gente querendo motivação. Você não precisa, você precisa fazer. E a motivação, ela vai vindo. Sabe? Motivação não tem como forçar a pessoa a ter. Às vezes a ideia de motivação pode ser uma armadilha. Você precisa começar a fazer. Você precisa primeiro decidir, eu vou fazer. E aí, o teu esforço para fazer isso vai mostrar se você realmente está dedicado naquilo. Mas você precisa começar a caminhar em direção a José. Porque José ainda está vivo. Oh meu Deus, ele está esperando você. Nossa vida. Às vezes parece que as coisas ficam todas embaralhadas. Você já se sentiu assim? Eu não sei se você já viu alguma vez na vida um tapeceiro trabalhando. Quem já viu? Nunca viu? Você olha para o desenho de um tapete persa, ou de um outro tapete que tem um desenho bonito, você não sabe como que ele foi feito. Se você olha do avesso, é uma bagunça danada. É um monte de fio que não faz nenhum sentido. E às vezes é assim que Deus trabalha na nossa vida, parece que as coisas não fazem nenhum sentido. Mas quando você bota do lado certo, tem uma imagem linda sendo formada. Se é só questão de ótica, você está olhando do avesso, Deus está olhando certo. Ele vê os dois, ele vê o avesso, porque é ele que alinha os fios. Ele está enxergando os dois. A gente, a nossa visão limitada, só enxerga o avesso. A gente fala, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Deu tempo de chegar um vídeo que eu pedi para o André para sair, Antônio? Ou não chegou? Não, né? Pois é, eu mandei mensagem para o André, mas acho que ele não viu. Eu ia passar uma música que é linda do Estênio Marcos, chamada O Tapeceiro. Tem YouTube aí? Bota aí Estênio Marcos Tapeceiro, mas bota a versão de 4 minutos, tá? Porque tem uma que é de 6 minutos, que tem um testemunho no começo, mas eu não quero não, quero só a música. Estênio Marcos, acho que é isso. Eu queria terminar essa mensagem antes de fazer o apelo, com a gente assistindo esse vídeo dessa canção e você prestando atenção na letra dessa música. Vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho.
fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar? Pode acender as luzes, por favor. Todos de pé. A vida de Jacó começa complicada. A começar desde o seu nascimento. Ele recebe um nome de enrolado, de enganador. Ele cresce debaixo dessa fama. E ele até faz jus ao seu nome, porque ele engana o seu pai. Ele tem que fugir da sua casa, até que ele tem um encontro com Deus. E Deus chama ele para um compromisso. E fala com ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, seu pai. Mas eu só serei o seu Deus se você quiser. Eu vou cumprir na tua vida as promessas que eu prometi para eles. Mas eu não quero só que você receba uma promessa. Eu quero que você se torne participante da aliança. Porque nem sempre receber uma promessa significa ser participante da aliança. Então a vida de Jacó era uma vida complicada. Só que Deus estava pintando outra coisa. Deus estava enxergando da maneira correta. Para quem via do lado de cá, via as linhas soltas, não tinha noção do que elas se tornariam. E Deus escreveu uma história linda, porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E Jacó não morreu sem resposta em relação ao seu sonho. Depois que ele encontra José, ele ainda viveu por 17 anos desfrutando
da companhia dos seus filhos. Entende? E essa mesma aliança que Deus estendeu ofereceu para Jacó, o cara enrolado, Deus está estendendo para você hoje, independente da confusão que esteja a sua vida. O tapeceiro está trabalhando. O tapeceiro está trabalhando. E José ainda